Estamos continuando o Sermão do Monte. Hoje nós vamos avançar um pouco mais no capítulo 7. Eu gostaria de ler com vocês Mateus 7. Nós vamos ler o versículo 7 até o 11. Mateus 7, versículo 7 ao 11. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, quanto mais o nosso Pai, que está no céu, não nos dará o que nós vamos pedir aos que lhes pedirem. Eu quero frisar que Jesus aqui, ele continua falando aos seus discípulos. O público dele é os discípulos. Quando eu comecei a ler esse texto, tentei fazer uma conexão com a semana passada, e com o que o Bruno e a Rebeca falaram, que era sobre o julgamento. E eu comecei a perguntar, por que Jesus, na altura do seu discurso, ele começa a falar sobre esse assunto? Ele está falando sobre julgamento, e de repente ele começa a falar sobre oração. Eu falei, nada a ver. Só que a Bíblia, nós não podemos ler a Bíblia textos isolados. Nós precisamos ler a Bíblia como um todo. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, não com um texto isolado que a gente lê e tira nossas próprias impressões. Eu falei, Jesus, nada a ver. O Espírito Santo, quando eu comecei a estudar o texto, eu comecei a encontrar algumas coisas muito interessantes. Porque se você for olhar para o Sermão do Monte, se nós formos olhar como seres humanos caídos, eu fico assim, Jesus, eu não tenho condição nenhuma de viver esse sermão. Eu não tenho condição alguma. É extremamente impossível viver o que o Senhor está pedindo sem a sua ajuda. É exatamente por isso que Jesus entra e fala, pedi, buscai e batei. Pedi por quê? Porque somos extremamente necessitados da ajuda do Espírito Santo para viver o Sermão do Monte. Sem o Espírito Santo, somos totalmente incapazes. Por isso ele diz, pede. Por isso ele diz, busca. E por isso ele diz, bate. Porque nós temos uma tremenda necessidade da ajuda e da graça de Deus. Então nós só podemos viver esse sermão através da ajuda do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. E essas palavras me chamaram a atenção porque ele fala pedir, buscar e bater. Todas essas palavras são um verbo. E como nós já sabemos, todo verbo requer uma
ação. Todas as 3 palavras. Agir. Eu preciso ter ação. E sabe o que eu achei mais interessante estudando esses textos? A palavra que me saltou aos olhos, sempre tem uma palavra que te chama a atenção. Quando você lê algo, você pensa em algum assunto, alguma palavra fica na sua mente, no seu coração, você fica pensando naquilo. E a palavra, todas as vezes que eu leio esse texto, ou que eu me lembro desse texto, a palavra é insistência. Insistência. E insistência vem do latim, que é insistere, que é manter a atitude, ou seja, insistência é a repetição de uma ação relacionada também à teimosia. Olha que interessante. É uma ação, lembra? Pedir, buscar e bater. Só que é uma ação que você repete várias vezes, que chega a ser uma teimosia. Já viu uma pessoa teimosa? O pai quando fala assim: ai, menino teimoso. Ele está dizendo isso mesmo, porque o menino fica lá: pai, me dá. Pai, eu quero. Pai, sabe aquele brinquedo? Mãe, pai, eu quero, me dá. E você: menino, para. Ou ele vai te vencer pela teimosia dele. Se você for um pai daqueles que não tem muita paciência, é o que vai acontecer. Ele vai te vencer pela teimosia e você vai falar assim: toma isso aqui, menino, sai de perto de mim. Agora, vaza. É nesse sentido que Jesus está nos falando. Os verbos aqui vai requerer de nós ação, mas uma ação insistente. Insistir. E como eu disse, a gente não pode pegar um texto ou um versículo isolado e falar: tá bom, Jesus falou que ele vai dar, Deus Pai, né? Jesus falou que o Pai vai dar boas coisas aos que lhes pedirem. Eu vou pedir o que eu quiser, não é mesmo? Então vamos ler um texto, porque a gente não pode ler só o texto e tirar uma conclusão própria. Vamos ler todo o contexto e eu quero ler com vocês Lucas 11. Lucas 11, nós vamos começar a ler a partir do versículo 1. Lucas 11, 1. Nós entendemos aqui que Jesus está falando sobre oração. Ele fala: a oração, modelo do Senhor. Estava Jesus em um certo lugar, orando. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João aos seus discípulos. Ao que ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o seu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Continuando, disse-lhes também, eu quero frisar essa palavra, disse-lhes também: se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te atender. Digo-vos que, ainda que não se levante para lhes dar, por ser seu amigo, todavia, por causa da sua
importunação, se levantará e lhes dará quantos pães ele precisar. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir peixe, lhe dará por uma serpente? Ou seja, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o que ele vai dar? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então a gente tem que ler um texto, mas tem que ler um todo, porque em Lucas ele complementa o texto. Ele começa falando, ele repete algumas palavras, mas ele diz: Deus não vai dar o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem? A questão aqui, pessoal, é o que temos pedido. O que temos buscado e se temos batido. A questão é se nós temos, primeiro, um ponto que eu quero frisar, um dos pontos que eu quero frisar com vocês. A primeira questão é: nós temos pedido? Nós temos buscado? Estamos batendo? E a outra pergunta é: se nós temos orado, porque Jesus está falando sobre oração, sobre pedir. Se nós estamos pedindo, se nós estamos buscando e se nós estamos batendo na porta, em que nós temos insistido? Em que nós temos insistido? Eu quero ler com vocês João 15:7. João 15:7. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Existe uma condição para nós recebermos aquilo que nós temos pedido. Primeiro, a palavra dele precisa permanecer em nós. Só que eu tenho uma pergunta: se a palavra dele permanece em nós, estamos cheios da palavra de Deus, estamos empoderados do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, vamos conseguir pedir algo que não seja da vontade dele? Que tipo de oração nós vamos fazer quando estivermos cheios da palavra de Deus? Que tipo de pedido nós faremos quando estivermos cheios desse Evangelho? Outro texto que eu quero ler com vocês é 1 João 5. 1 João 5, vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Primeira João 5, 14 e 15. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido.
Ele diz: esta é a confiança que eu tenho, que se eu pedir alguma coisa, segundo a vontade dele. Ele primeiro não está falando que ele vai me dar. Primeira coisa que ele fala aqui, ele vai me ouvir. Olha que interessante. Se você fizer uma oração, sabe o que eu entendo, a percepção que eu tenho desse texto? Não é que Deus não ouve, gente. Deus ouve todas as coisas. Deus é Deus. Ele vê, Ele ouve, Ele é Deus. Mas eu tenho uma percepção minha, particular, que é como se eu fizesse uma oração que não é da vontade dele. É como se ele falasse assim: eu não vou te ouvir. Mas quando você ora segundo a vontade dele, ele faz assim: pode falar que eu estou ouvindo, fala que eu estou te escutando. E ele dá atenção para aquilo que você ora. E ele fala que se ele ouvir, nós vamos o quê? Ter o nosso pedido atendido. Então não é sair pedindo qualquer coisa. E eu quero ler mais um texto com vocês. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Jesus está aqui orando no Monte das Oliveiras, angustiado, e ele faz uma oração. Ele diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Olha a oração de Jesus. O Jesus que está nos ensinando a orar no Sermão do Monte. O mesmo Jesus que está ensinando aos seus discípulos a orar, faz uma oração. Não seja feita a minha. Passa, Deus, porque dependendo de mim, eu estou angustiado, eu não quero morrer. Eu não quero sofrer. Ele era homem. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele sentia, ele era como nós. Quem vai querer sofrer, gente? Quem quer sofrimento? Morrer na cruz? Passa de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Filhos maduros. Filhos maduros fazem esse tipo de oração. Deus, eu quero tanto, mas não seja feita a minha vontade, permaneça a sua. Filhos imaturos pedem tudo. Sabe uma criança, a Lisa é pequenininha, né? Ela sai o que ela quer. Eu até evito de deixar ver alguns desenhos, algumas propagandas, porque tudo que vê quer. Aí começa, me dá, mamãe, aquele brinquedo. Filhos imaturos. Às vezes ela vai me pedir, pode acontecer, um exemplo dela pedir uma coisa. Aí vamos dar um exemplo aqui. Um celular. Eu não tenho coragem de dar um celular para a Liz, com 3 anos de idade. Me dá um celular, mamãe, que eu quero navegar na internet. Vou conversar com meus coleguinhas lá da escola. Nossa, Instagram, vou postar todas as minhas fotos lá. Me dá um celular, mamãe. Imatura. Você acha que eu, ou o Juninho, o pai dela, vai ter coragem de dar um celular para a Liz? Nessa idade? Ela tem condição de ter um celular? Ela tem condição de mexer num celular? Então, às vezes, somos muito imaturos. Fazemos orações imaturas. E Deus fala assim: posso nem te ouvir, porque eu sou o seu pai. O Juninho é o pai da Sofia e da Lisa. Ele não vai dar para elas qualquer coisa que elas pedirem. E sabe o que tem
interessante que ele fala aqui no texto? Que Deus é o nosso Pai. Muitas vezes nós esquecemos disso. Esquecemos que temos um Pai e que é bom. Porque o texto fala que nós somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Quanto mais Deus, que é um Pai bom. Deus é bom, é a essência dele. Amoroso, ele é o próprio amor. Só que nós nos esquecemos às vezes que nós temos um Pai. Achamos que somos órfãos. O interessante desse texto, que eu não acredito, lendo Lucas 11, eu não acredito que Deus está falando, que Jesus está transmitindo uma mensagem, falando sobre coisas materiais. Não acredito. Ele fala, aquele que pedir o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele fala que ele é o nosso Pai. E no Sermão do Monte nós já aprendemos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele diz, antes que você abra a sua boca para pedir algo, eu já sei. Mas ele diz também, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas, comida, bebida, roupa, aquilo que nós necessitamos, ele vai nos dar. Mas muitas vezes, Vanessa, sabe o que acontece conosco? Esquecemos que temos um Pai. Eu estou órfã agora. Então a preocupação de Jesus a transmitir esse texto aqui, não é com isso. Porque ele deu uma promessa. E ele é fiel para cumprir aquilo que ele diz, sim ou não? Se ele falou, ele vai cumprir. Deus é Deus. O problema não está em Deus, o problema está em nós, que deixamos de confiar nele. Então, aqui não, a preocupação de Deus aqui, com nossas orações, com Jesus está falando, não é sobre isso. Ele vai além disso. Ele está indo muito além disso. Ele vai além e ele diz, em Mateus, vou voltar aqui porque eu fui lá para Lucas. É Lucas mesmo, gente, desculpe. Lucas 11, vou voltar aqui. Ele diz, no versículo 13, se vós, pois, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo. Sabe por quê? Jesus ensinou eles orarem assim? Porque Jesus sabia que se nós tivéssemos o Espírito Santo, se estivéssemos cheios do Espírito Santo, nós não vamos precisar de nada, no sentido de andarmos ansiosos, preocupados, com o que vamos comer, com o que vamos vestir, como que vai ser amanhã. Se você estiver cheio do Espírito Santo, suas preocupações serão outras. E esse texto é interessante em Lucas, quero voltar um pouquinho, no versículo 5, que ele diz assim, disse-lhes também, Jesus já tinha ensinado a oração do Pai Nosso, em Mateus, para os seus discípulos. Pai Nosso que estás no céu, ele ensinou. Só que aqui ele acrescentou uma coisa muito interessante, que ele diz, disse-lhes também, se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, disser, amigo, empresta-me 3 pães. Deus, ele gosta de números, eu também. Toda a Bíblia você vê Deus falando de números, 7, 40, 3, 12. E nós aprendemos que o número 3, ele significa mudança total. Esqueci.
Eu sempre esqueço. De estado ou posição. Eu anotei aqui, mas vamos lá. Mudança total de estado ou posição. Por que ele falou 3? Eu falei, por que 3, gente? O cara podia ter pedido, me dá 10, me dá 2, me dá 1, me dá 5. 3. Mudança total de estado e posição. Eu quero focar em algo sobre a igreja de Jesus. Sobre a importância de você insistir primeiro no outro, como um corpo, como uma igreja. Insistir no seu irmão. O texto fala que era um amigo que estava deitado. Ele já ia dormir. E ele fala, eu não vou levantar daqui. Eu já estou deitado. Mas se eles estão deitados, já estou indo dormir, eu não vou levantar. Muitas vezes, nós vemos o nosso irmão neste lugar deitado, acomodado, fraco. David falou sobre força hoje. Existe uma grande força no coletivo. Existe uma grande força na igreja unida. Quantas pessoas estão assim, como este homem? E o interessante é que ele tinha algo, Bruno. Eu não tenho, ele não virou para o amigo dele e falou, eu não tenho nada, vai embora. Não, ele falou, não vou me levantar porque eu já vou dormir, eu estou cansado. Ele tinha. Muitos dos nossos irmãos têm, mas estão nessa posição, dormindo. O pastor diz que é muito perigosa essa posição de dormir, porque quando você dorme, você perde a consciência. Você não está consciente. Seu subconsciente continua trabalhando, você sonha, mas o estado de dormir é muito perigoso, porque você perde a consciência. Você não sabe quem você é, você não sabe quem Deus é, quem eu sou. Será que eu sou crente mesmo? Será que eu não sou? E aquilo que você tem, você retém. Enquanto você deveria estar numa posição correta, aqui, né? Nessa mudança total, numa posição correta, edificando o corpo. Porque o corpo edifica o próprio corpo. A Bíblia diz isso. E ele insiste. E esse amigo insiste. E esse amigo insiste. E ele fica batendo. E o texto fala, ele pode ser que ele nem levante porque os dois são amigos, mas por causa da importunação do outro, ele se levanta e fala, toma. Coloca o amigo de pé. Isso tem me incomodado e eu acredito que Deus tem nos levado a essa oração, a essa intercessão pelo outro, a tocar um no outro e falar, vamos, não desista, não desanime, está difícil, mas eu estou aqui, eu estou com você, vamos junto, levante-se dessa cama, me dá, venha com o que você tem e contribua com o todo, levante-se da sua cama. Eu não vou desistir de você. Isso é um irmão. Isso é a igreja. Isso é o corpo. Insista naquele que Deus está pedindo para você insistir. Insista. Mesmo que você perceba não vai dar. Esse já era. Não era. Insista. E o interessante é que Jesus, além de estar ensinando a orar os seus discípulos, ele diz, ele conta toda essa história. E o que eu entendo com isso? Que além de orar, não é só orar, precisa haver uma insistência.
orar com insistência. Eu quero ler um texto com vocês que está em Lucas 18, um pouquinho para frente. Lucas 18. Vou ler a partir do 1. Lucas 18, versículo 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir me amolar. Tem várias versões, não sei como está na sua Bíblia, mas aqui fica me amolando. Prosseguiu o Senhor, ouve o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele? Já que é longânimo para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O texto está falando que uma certa viúva, todos os dias, ela ia lá desse juiz, e o juiz não temia a Deus e nem aos homens. E essa viúva todo dia insistia, incomodava. Ia lá todo santo dia: faz justiça, faz justiça, faz justiça, faz justiça. E sabe por que ele usa uma viúva nesse texto? As viúvas eram necessitadas. Uma pessoa necessitada. Ela ficava viúva, a família tinha obrigação de cuidar dela, mas se a família não cuidasse, ela estava jogada, sujeita a passar fome, sujeita a tudo isso. Jesus usa uma viúva, uma necessitada, como nós, necessitados do favor, da ajuda e da graça dele. Só que o que me chama mais atenção nesse texto não é a insistência dessa viúva, porque Jesus já nos disse que nós devemos insistir. Por causa da insistência dela, ela foi respondida. Ele nos ensina a insistirmos, ele nos ensina a pedirmos, ele nos ensina a buscarmos e a batermos insistentemente. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E o que bate, a porta vai se abrir. Mas o que me chamou mais atenção nesse texto não foi isso. Foi o versículo 8, que ele diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta para nós hoje. Nós estamos cantando Maranata, vem Jesus. Mas em que nós temos insistido? Se temos, em que? Que oração você tem feito esses últimos dias? Porque nós acreditamos que são os últimos dias. Que tipo de oração você tem feito? Me dá Jesus? Preciso de dinheiro. Preciso de uma casa. Preciso de um carro. Preciso me casar. Me dá. O que o seu coração, pelo que o seu coração está queimando?
Me dá uma casa. Me dá um filho. Me dá um emprego. Você tem ou não um pai? Você tem ou não um pai? Ele está nos chamando a clamarmos pelo Espírito Santo. Insistentemente. Fogo de Deus. Presença do Espírito Santo. Orações pontuais. Sem perder tempo. Sabe aquela oração? Vou orar para perder tempo. Vou orar porque eu tenho que orar, porque eu sou crente. Está na minha hora de orar. Deixa eu orar porque eu preciso orar, né? Jesus falou que eu tenho que orar sem cessar. Então, deixa eu orar. E vai. Não há tempo mais para esse tipo de oração. Ou você confia que tem um pai, ele vai te dar o que você precisa, e você ora, qual é a sua vontade, Deus, para hoje? Qual é a oração para hoje? Quem eu tenho que visitar hoje? Quem que eu tenho que bater na porta hoje? Não há mais tempo para esse tipo de oração. Ou você confia ou não confia. Ou é quente. Não tem como mais ser morno, gente. Não dá mais para ficar em cima do muro. Tem que ser quente. Porque a pergunta para nós hoje, Jesus voltando hoje, ele vai achar fé na terra? Ele vai achar pessoas insistindo nele? Eu quero te amar mais. Eu quero te desejar mais. Eu quero mais o seu reino. Eu quero a sua justiça. Quem? Alguém? Que sejamos nós, esses que estão insistindo nele, porque nós temos um pai. Não estamos órfãos. Não se preocupe, você tem um pai, e um bom pai. Mas se Cristo voltar hoje, essa pergunta vá com você para sua casa. Ele achará fé na terra? Achará pessoas como essa viúva? Manifesta o seu reino, Deus. Manifesta a sua justiça. Insistente. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Quanto você deseja, quanto eu desejo de fato que ele volte. Ele vai achar isso em nós? Vem Jesus, Maranata, manifesta o seu reino, manifesta a sua justiça, manifesta o seu poder, incendeia o meu coração. Mesmo que o seu coração esteja frio, não tem problema. O problema é o que você tem pedido quando o seu coração está frio. Que tipo de oração você está fazendo quando o seu coração está frio? Você tem pedido, me dá o Espírito Santo. É disso que eu preciso. Aquece o meu coração de novo. Me dá o seu Espírito Santo. Me dá o Espírito Santo. Me dá o Espírito Santo. Me dá o Espírito Santo. Todo dia me dá. Porque, irmãos, Deus ele não vai negar a presença dele. Essa é uma oração que é a vontade de Deus. Ele próprio ensinou a fazê-la. Se você pedir insistentemente, ele não vai te negar o Espírito Santo. Eu quero ler um texto com vocês que está em Mateus 11:12. Mateus 11:12. Mateus 11:12.
desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de... Aqui fala assalto, mas tem textos que falam, e os que usam de força se apoderam dele. Ele fala que desde os dias de João Batista, mas depois ele usa uma palavrinha que ele fala até agora. Hoje. Até hoje. O reino dos céus é tomado à força. Força que o David disse. Força, violência. É assim que você toma o reino de Deus. Os insistentes, que ficam batendo naquela porta sem se cansar, Ele vai abrir. Ele vai me dar. Ele vai abrir. Ele vai abrir. Qualquer hora Ele vai abrir. Ele vai me dar. Ele vai abrir. Força. Violência. Como você tem buscado o reino de Deus? Está sem força? Busque a Deus. Está fraco? Deus, me dá o teu Espírito Santo, me dá força. Busca ajuda. Irmão, ora para mim. Irmão, me ajuda, estou fraco. O que não dá é para a gente ficar deitado naquela cama e falar, eu não vou levantar mais, porque agora eu vou dormir. Eu já estou pronto para dormir. Força, porque os violentos tomam o reino. Até hoje. Não pense que essa palavra foi para João Batista. É até hoje. É para nós. É agora. É para hoje. Como comunidade, nós entendo que nós precisamos nos unir forças. Já temos feito isso aqui nas terças-feiras, a proposta da oração coletiva. Precisamos estar unidos, irmãos, precisamos aquecer o nosso coração. É uma oportunidade, está sendo muito bom. E eu acredito que cada dia vai ficar mais intenso. Terça-feira foi muito bom, muito bom. Vai ficar mais intenso, vai ficar mais profundo. Porque a oração que eu acredito que Deus quer que nós façamos hoje é: me dá o teu Espírito Santo. Me ache queimando. Me ache apaixonada. Não me encontro como aquelas 5 virgens despreparadas. Me ache queimando. Me dá o teu Espírito. Eu quero encerrar, concluir com um texto com vocês. Isso é em Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, versículo 8. Eclesiastes 7, versículo 8. Vamos ler? Melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. Melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. Será muito melhor quando Ele voltar. Será muito melhor. Mas para isso, precisará de nós insistência, força, coragem, amor, paixão, desejo. Onde os seus olhos estão? O princípio foi ótimo. Sabe quando você recebeu Jesus? Encontrou aquele encontro com Ele? Seu coração queimava. Você falava, eu quero orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estar com Jesus. O final disso será melhor ainda. Reinar com Ele para sempre. Reinar com Ele eternamente.
sem lágrimas, sem dor, face a face com o amado de nossas almas. O fim será melhor, muito melhor. Mas para isso, esteja queimando. Para isso, esteja ansioso por esse dia. Para isso, peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Só Ele é capaz, gente, de fazer de nós, de fazer em nós e nos fazer permanecer. Feche os seus olhos, eu quero orar com vocês. O Espírito Santo, nós somos como aquela viúva necessitada. Nos acha assim com o coração necessitado do Senhor. Porque o Senhor diz: bem-aventurados os quebrantados, esses que são pobres de coração, de espírito. Porque eles entenderam que eles são necessitados da sua graça, da sua presença, do seu favor. Então eu peço que o seu Espírito, Pai, aqueça o nosso coração. Que o seu Espírito nos encha com essa paixão, com essa busca pelo Senhor, com essa insistência, com essa constância em sua presença. Que esse amor não se apague, que essa chama não se apague em nós. Mas que a cada dia, Deus, a cada dia, como aquela viúva ia até aquele homem, pedindo, insistindo, implorando, que sejamos assim todos os dias na sua presença. Me dá, Deus, me dá o necessário, me dá o que é mais importante, que é o seu Espírito Santo. Nos dê, Pai, o teu Espírito Santo, dê à sua igreja, dê à sua noiva essa paixão, reacenda essa paixão, esse fogo dentro de nós. Que o Senhor ache em nós fé, que o Senhor encontre em nós, os seus olhos passando sobre a terra, Ele nos ache, nos encontre, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Não nos deixe desistir, Pai, mas nos dê força, nos dê coragem, nos dê paixão, nos dê amor. Ajuda-nos a entregar tudo e a viver o seu evangelho de fato, e reconhecer que temos um Pai que vai cuidar de nós, a descansar no seu amor. A descansar em Ti. Por isso nós queremos perseverar até o fim, porque o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, encontrará salvação, estará com o Senhor no grande dia. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. De todo o nosso pecado, de toda a justiça.